Olá, eu sou o professor Cleomar de Oliveira e o assunto da aula de hoje será a história da educação. Para isso, lançamos mão do texto do Franco Cambi, História da Pedagogia, que é um livro que foi publicado pela Unesp em 1999, um grande clássico da história da educação, ok? Bem, então a proposta é que nós discutamos o Oriente e o Mediterrâneo e seus processos educativos. Partimos do princípio de que grande parte dessa fundamentação do conhecimento, da nossa formação enquanto saber, esteve um pouco distante da cultura oriental, da cultura asiática, da cultura africana. Então é interessante que nós compreendamos parte dessa cultura que foi secundarizada pelo processo de ensino, pelo processo do conhecimento típico das sociedades ocidentais. Tá ok? Bem, então é preciso partir de uma analogia referente às sociedades primitivas, a origem da vida, e então nós vamos discutir a teoria humanídia, né, do evolucionismo, não desconsiderando outras teorias, mas a vida surge na África. E então o homem se constitui enquanto homem na África, ali ele se torna bípede, muda os seus hábitos alimentares, muda suas rotinas, e essas mudanças acabaram promovendo também outras mudanças que estão vinculadas à anatomia corpórea desse homem. Então, o primeiro registro desse ser que tornou-se bípede data por volta de 4 milhões a 1,5 milhão de anos, né, atrás, antes de Cristo, que são os registros sobre os australopítecos ou australopitecos. Essa pronúncia ela é divergente, né? Então o australopithecus é esse hominídeo que viveu na África e passou por essas transformações corpóreas, anatômicas. Então ele passa a caminhar de forma bípede, ele desenvolve sua visão tridimensional, ele desce das árvores e conquista a savana, e essas condições acabam oferecendo alternativas para que essa criatura, né, possa enfrentar os seus predadores. Então, essa categorização do Australopithecus vem de 4 milhões de anos a 1,5 milhão de anos, e então o homem torna-se o Homo erectus, o homem que se coloca de pé. E o processo evolutivo, o Homo erectus, o Homo habilis, chega por volta de 200 mil com a configuração do homem de Neandertal. Esse homem de Neandertal, então, já experimentando todas essas mudanças indicadas no campo da alimentação, no campo da sobrevivência, né? Então, esses são homens caçadores, coletores, têm uma alimentação mista, né? Ainda não havia desenvolvido o artesanato, tá ok? Bem, o período paleolítico, então, ele é caracterizado pelo controle da pedra lascada. Paleo, antigo, lito, rocha, porque pedra é um conceito que na geografia não existe, né? É rocha. Então, rocha antiga, e na história ensinamos como pedra lascada. Então, o homem de Neandertal, ele vive esse momento da rocha lascada, né, da fase mais antiga. Então ele é caçador, ele é coletor,
ele se alimenta de forma mista, não é? E começa a desenvolver algumas habilidades no controle ao fogo, controle de alguns objetos, ferramentas, estética para pintura, desenvolve algumas armas mesmo que rudimentares, mas já fabrica suas armas, e a caça torna-se um ritual. Respeito, não é? Vem acompanhado de um respeito aos fenômenos da natureza. Bem, o Homo sapiens, ele é o sucessor nessa linhagem do Homo de Neandertal. Então ele vai habitar a Terra de 40 mil anos, né? Habitar os continentes de 40 mil anos até 10 mil anos, e ele desenvolve a linguagem, ele educa os filhotes, mas não abre mão da caça, da pesca, da coleta. Ele já desenvolve um culto à arte, as pinturas rupestres, com toda uma simbologia, com toda uma crença na força simbólica e na força animalista das pinturas. Então ele registra cenas de sexo, cenas do parto, cenas de caça, cenas de guerra, como se estas fossem então reproduções fiéis e mágicas, não é, do cotidiano. Então nós temos uma mentalidade primitiva, uma mentalidade primeira, né, focada no raciocínio pré-lógico e intuitivo. É um momento em que esse homem, ele teme a natureza, ele teme os fenômenos naturais, ele é dominado pela natureza. Então a natureza lhe oferece a caça, lhe oferece as estações. Em determinadas estações nós temos então a frutificação, então nós temos abundância, nós temos expectativa positiva de sobrevivência e de multiplicação dos indivíduos do clã, não é? Então o sujeito, o homem ali, não é? Ele vive em função da natureza, né? E como é que esse sujeito, como é que esse homem, o Homo sapiens, ele educa os seus filhos? Então, nós já havíamos discutido com o texto da Aranha sobre educação difusa, que é uma educação que ela está permeada nas sociedades de cultura difusa, ou sociedades primitivas de hoje. Nós podemos observar isso nas sociedades tribais, né? Então, que não é diferente. Então, o Homo sapiens, de 10 mil anos antes de Cristo, ele educa os seus filhos, né? A concepção que se tem não é de criança, é a concepção de filhote, de cria. É algo relacionado à natureza, né? Ao sujeito que não se vê como sujeito. Então, não se tem o conceito de criança, mas sim o conceito de filhote, de cria, né? E os filhotes aprendem pela imitação. Então é o conceito do mimetismo, da reprodução, né? É uma educação caracterizada pelo pragmatismo. Eu observo e eu repito aquela experiência e acabo aprendendo, né? Então os filhotes aprendem de forma lúdica, brincando com os pais, brincando com os irmãos mais velhos, brincando com os integrantes do clã, da tribo, né? Então, o aprendizado se dá através do adestramento. Então, o erro, a tentativa, o erro, tentativa, o erro, tentativa, o erro até a tentativa e o acerto, né? Então, é a reprodução das experiências, né? Das ações, dos exercícios que levam ao acerto e, naturalmente, o aprendizado. Então, é uma educação focada no adestramento. Então, aprende-se a defesa, aprende-se o ataque, aprende-se estratégias de guerra, de controle de território, de ritualizar os instintos. Então, toda essa educação ela está voltada para a sobrevivência, não do indivíduo, mas do coletivo,
né? Então a prática educacional, essas formas de aprendizagem é que vão garantir a perenidade do coletivo, do grupo, do todo. Ok? Bom, então o que o Cambi nos informa? Que a cultura nessas sociedades primitivas, a cultura ela não é um fato isolado, um fato individual, mas é um fato social, é coletivo, né? E todos então têm que buscar internalizar esses valores, internalizar essa essência, internalizar esse conhecimento, então enquanto garantia de perenidade da tribo, ou seja, da totalidade, né? Então, após o período paleolítico, inicia-se uma nova fase para o Homo sapiens, que é o período neolítico, neo, novo, lito, rocha, é a rocha nova, ou período da pedra polida. Enfatizo que o conceito pedra na geografia, né, é um equívoco, tá ok? Bom, então no período neolítico vai acontecer a chamada Revolução Cultural. E essa Revolução Cultural está associada ao processo de sedentarização, né? Então o homem do Paleolítico, Australopithecus, Homo erectus, Homo habilis, o Homo de Neandertal, o Homo de Java, enfim, esses sujeitos viviam de forma nômade, porque a natureza os controlava. O homem do período neolítico, ele desafia a natureza e vai acontecer de fato uma revolução cultural com ele, né? A partir da chamada revolução agrícola também. Então é um homem que descobre, ele domestica as plantas e domestica os animais. E essas duas condições permitem com que ele se fixe num determinado território e a partir dali aconteça uma grande revolução, que é no campo cultural, que é no campo demográfico. Então vai haver um aumento considerável, né, da população, um aumento demográfico. Então o homem do Neolítico ele experimenta, né, novas realidades. Então nós temos a Revolução Cultural, nós temos civilizações tipicamente agrícolas que vão sendo estruturadas, né? Então os grupos, como eu havia dito, se sedentarizam, tem tempo então para as novas invenções, tem tempo para observar a natureza, né? E aí então eles se aperfeiçoam, inventam novos objetos, inventam ferramentas e passam a ganhar tempo, né? De que forma? Aumentando a produção, garantindo a sobrevivência, né? Garantindo rebanhos, né? Enfim. E a partir daí então que haverá a divisão social, sexual do trabalho. As mulheres com certas funções, os homens com outras funções, enfim, né? Um aspecto da sociedade neolítica é o desenvolvimento do artesanato, né? Então, os homens do Neolítico desenvolvem uma arte sofisticada, com uma simbologia interessante, e estão mais próximos de uma cultura mágica, né, educativa, né, enfim, com temores à natureza. Então, nós podemos considerar que houve de fato não só uma revolução cultural, mas uma revolução neolítica que incide sobre a educação, sobre a cultura, sobre a demografia, sobre a economia, a agricultura, né? Enfim. Então, surgiram novas relações sociais, novas relações de poder, né? Em que o homem então se fixa num determinado recorte e esse fixar, focado na agricultura, está alinhado às terras férteis, e essas terras férteis passam a ser disputadas por outros clãs, por outras tribos, não é? Enfim, ok?
Bem, e aí nós entramos no segundo momento, né, que é a história das sociedades hidráulicas, né? São sociedades que dependem das forças das águas, que seja para irrigação, que seja para drenagem, que seja para fazer diques e barragens para momentos de seca, né? Enfim. Então, as primeiras sociedades que surgiram foram deixando os aspectos tribais, das hordas, foram sociedades que estiveram localizadas, próximas, fixadas nas grandes referências fluviais. Então, quando se fala de sociedades hidráulicas, nós pensamos no Egito, fixou-se próximo ao Nilo, Mesopotâmia, que se fixaram, as sociedades, os povos mesopotâmicos fixaram-se nas margens do rio Tigre e Eufrates. Nós pensamos na Índia, com o rio Ganges. Nós pensamos no Japão, né, por ser uma ilha. Nós pensamos na China, com o Rio Amarelo. Então, e são comunidades, são civilizações asiáticas, orientais, que pouco nós estudamos, tá ok? Bom, então, essa sociedade, as sociedades hidráulicas, elas promoveram uma forte divisão do trabalho nessas sociedades, que deixam seus aspectos clânicos, tribais, e ganham agora um volume, não é, de sociedade, de civilização, né? Então, as sociedades hidráulicas, essas que eu pontuei para vocês, as sociedades egípcias, mesopotâmicas, persas, os fenícios, os hebreus, os indianos, não é, os chineses, os japoneses, os indochineses, não é, todos eles colaborarão com uma nova formatação, fundamentada na divisão, uma nova divisão do trabalho, né? Então surgem castas sociais, um afastamento das relações de cooperatividade, das relações de coletividade, né, de consenso, típicas das sociedades tribais. Agora nós temos o quê? Divisões, afastamentos, né? Então surge a lógica do Estado, né? Alicerçado por um governo soberano, né, e burocrata, com funcionários, com trabalho técnico, para operacionalizar essa civilização, né? Então, as primeiras sociedades, elas foram de cunho tribal, com forte espírito étnico, e com força patriarcal, dedicada às atividades do pastoreiro, da agricultura, e abertas ao comércio entre territórios, né? O chamado comércio, o intercâmbio comercial, né? Então, isso vai ser notado. E aí, então, essas novas características que cuidam do excedente de produção, promoverá esse contato, intercâmbio entre povos. Então, isso vai acontecer na China, no Japão, na Índia e etc. Então, citando essas civilizações hidráulicas, elas produzirão vegetais, vão continuar com a caça, com a coleta, né, com a domesticação dos animais, né, enfim, né? E a cultura, né? Como é que esses povos são definidos, os povos asiáticos, os povos de cultura hidráulica. Todos eles, indistintamente, são influenciados pelo sagrado, né? Pelo cosmo, por uma visão cosmogônica de que tudo que acontece no mundo tem relação com o cosmo, não é? Com a linhagem de um parentesco deístico que interfere na vida humana, né? Então,
a figura do sacerdote estará presente em todas estas civilizações. Então, quem que é o sacerdote? É aquele sujeito que é o guardião do sagrado, da tradição, é o guardião do conhecimento, que governa toda a produção ideológica, né? Ele tem o poder de construir, de desconstruir, de manter padrões, valores, dogmas na mentalidade coletiva, ou seja, na sociedade, né? Então, o sacerdote exerce um papel fundamental na formação desses povos asiáticos que estão em destaque, né? Bom, a educação nessa sociedade, na sociedade hidráulica, nas sociedades asiáticas. E aí nós estamos falando de forma indistinta, que sirva para China, Mesopotâmia, né, e Egito. Isso perpassando por todas as civilizações asiáticas que nós tratamos. Então retomando China, Índia, Japão, Indonésia, Indochina, Mesopotâmia e o Egito, ok? Então como é que funciona a educação? A formação educacional está alinhada à tradição. Então ainda continuamos com o método mimético, em que se aprende pela imitação, em que se aprende pela repetição, pela memorização, pela perspectiva do erro, né, do engano até acertar. Depois nós temos um segundo momento da evolução do conhecimento, que já é o uso da linguagem. Então a linguagem se constitui. Primeiro é a linguagem oral, depois essa linguagem ela é materializada na questão da escrita, né? E por fim a criação das instituições oficiais que cuidarão da educação, né? Então nessas sociedades hidráulicas nós veremos essa evolução, né? Enquanto as sociedades primitivas do Neolítico nós temos lá uma educação pragmática, uma educação mimética, agora nas sociedades hidráulicas surge o espaço da escola, né? Então se aprende de forma mimética, depois se aprende a linguagem, a língua, e depois o sujeito vai para a escola, né? Então surge a figura da escola, que é o processo então de institucionalização da aprendizagem, em que a tradição, os valores daquela determinada sociedade são transferidos, são repassados, são fortalecidos, né? Mantidos. Então, qual que é o objetivo dessa escola, do surgimento dessa escola? É para que então haja reflexão técnica e a reflexão cultural. A escola ela surge nas civilizações asiáticas, hidráulicas, como um instrumento de dominação, em que quem vai ter acesso? Somente os privilegiados, uma elite, uma pequena parcela social ligada à elite burocrática, ligada à elite sacerdotal, né? Então ela é extremamente excludente, não é? Então o foco da educação é transmitir a tradição, reproduzir a ordem dominante, né? Então está muito claro isso, a dualidade da existência. Uma parcela nasce para o trabalho e a outra parcela nasce como sendo detentora de cultura, né? Então, tá ok assim? Bom, então no Extremo Oriente o Cambi nos apresenta alguns recortes e ele dá destaque à China, à Índia e o Japão. Isso lá no Extremo Oriente, né? Como é que é a educação chinesa? A educação chinesa está associada quase que exclusivamente à religião. Então é impossível descompatibilizar religião e educação. Então a religião ela é racionalista, ela é prática, e a religião ela está ligada à educação porque a religião ela forma a elite burocrática chinesa, ou formava a elite burocrática chinesa,
que são os chamados os mandarins. Como é que eu me tornaria um mandarim? Eu precisaria estudar anos a fio, decorar as sagradas escrituras, os livros sagrados e no momento do exame eu me submetia à condição do exame. Se fosse aprovado, eu comporia a burocracia, a alta burocracia chinesa. Se não, eu estaria reservado aos trabalhos dos campos, nas oficinas, enfim. Né? Então, na China, assim. Na China, esse processo educacional foi determinante na criação, na institucionalização das castas. Então, as castas sociais. As castas sociais é uma das primeiras formas, uma forma mais antiga de organização social. Ela se caracteriza pelo conservadorismo, por ser inflexível, né, com relação à mudança de casta, né, do camponês para uma casta superior. Né? Então, ela é inflexível nesse sentido. Tá? Então, as castas que nós temos são os camponeses, os artesãos, os mercadores e os mandarins, os sacerdotes, né? Enfim. Os mandarins, então, são os funcionários públicos, tá? Funcionários do Estado. É a elite burocrática. Né? Então, a educação na China ela é tradicional, ela é dividida, então, entre estamentos. Um estamento é reservado ao trabalho, então a formação pragmática, e a outra vertente da educação forma, não é, a elite, então sujeitos detentores da cultura. As escolas são extremamente fechadas, né? E como é que se aprende nessas escolas? É como eu disse, é compilação de livros, estudo de técnicas de escrita, né? Escrita naturalmente simbólica, uma força muito simbolismo muito grande na escrita chinesa, né? E de fato, né? O espaço burocrático para a elite, os campos e as oficinas para o povo, ok? Para camponeses e artesãos. Na Índia, a sociedade também está organizada em castas. A religião, ela exerce uma intervenção muito forte na vida das pessoas, não é? A sociedade ela está disposta na figura do sacerdote, que é o Brahma. Então, as castas sociais estão divididas em Brahmanes, Sudras, Vaixas e os párias. Os párias são os impuros e os Brahmanes são os puros, os sagrados, não é? Enfim. Então, esse modelo de sociedade ainda é latente na Índia. Isso já foi retratado em novela, em documentários, enfim. Então, a religiosidade na Índia ela é individual, ela não é coletiva. Né? E o território todo ele marcado por um comportamento de miséria, né? por um conformismo com a pobreza e com a miséria. Como é que a sociedade... Isso é latente na Índia, né? É avassalador na Índia, a pobreza e a miséria. E como é que isso é resolvido? É resolvido por uma sublimação por parte da população, uma sublimação que ela é espiritual, em que as pessoas aprendem desde cedo a negar o mundo, negar as coisas mundanas. Né? Então, trabalhar um lado mais espiritual. E isso acaba apaziguando um pouco as condições de miséria. Né? No Japão não é diferente, com relação à educação. O Japão é uma ilha, então é uma sociedade marítima, organizada também de formas com classes sociais rígidas, castas sociais, não vai ser diferente, né? E haverá dualidade da educação. Uma educação voltada para a literatura, para a cultura, e a outra voltada também para o trabalho, para a formação técnica e pragmática. Tá, ok? Bom, já no Egito e Mesopotâmia, são os assuntos mais tratados, né? Mesopotâmia,
terra, potamos, água. Então, terra entre águas, terra entre rios, né? Então, a Mesopotâmia hoje compreende o atual território do Iraque, tá? E a região foi ocupada por volta de 2.500 anos, 2.700 anos. Isso varia muito de acordo com a historiografia, né? Então, segundo os estudos sobre história, a Mesopotâmia foi ocupada por semitas e por sumérios. Semitas são os descendentes, né, de Noé, um dos filhos de Noé, que é o Sem semitas. Então, toda aquela região do Iraque foi ocupada então por semitas e por sumérios. Os sumérios foram os primeiros povos, inventaram a roda, inventaram a escrita cuneiforme. Essas informações nós já tivemos há um tempo atrás, né? Na formação básica de vocês. Então é nesse momento que surgem as primeiras cidades, canalizam-se as águas, cultivam-se os campos, fazem canais de irrigação, drenagens, enfim, né? Represamento. Né? E a história da Mesopotâmia é engraçada, né? Ela começa então com os sumérios, depois os babilônicos eles dominam a região, dominam o território, né? Lá com o Hammurabi, que é um dos primeiros reis da Babilônia Antiga. O Hammurabi cria o Código de Leis, que é o Código de Italião, que é fundamentada lá na vingança, no olho por olho, dente por dente, né? E o Hammurabi ele acaba sendo dominado pelos assírios, né? Por Assurbanipal, né? Então os assírios violentos, eles conquistam toda a Mesopotâmia e por fim Nabucodonosor conquista a Assíria, destrona, né, os reinos assírios e por volta do século 6 a.C., os babilônicos, Nabucodonosor, o Império Babilônico, cai frente aos persas, né? E aí então os persas passam a estruturar um grande império no mundo asiático, né? Até defrontar com os gregos, tá ok? Bem, então isso é um pouquinho da história, de uma forma breve, né, da Mesopotâmia, suas quedas e suas ascensões, né? Então, no âmbito da religião, os mesopotâmicos eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. E os seus deuses eram antropomórficos. Antropo, homem, mórfico, forma. Então, forma humana. Então, tinham deuses masculinos, tinham deuses femininos, e Marduk e Assur são os deuses que merecem destaque, né? A elite mesopotâmica estava sob a representação dos sacerdotes. Os sacerdotes eles eram depositários do saber, depositários do conhecimento, depositários da educação, né? E eles usavam os templos como espaços de aprendizagem, como espaços de conhecimento. Nesses espaços aprendia-se e se desenvolviam conhecimentos da astronomia, da aritmética, né? da arquitetura, da agricultura. Então essas estratégias de como desenvolver e ter sucesso, né, nesses campos do conhecimento. Astronomia para desenvolver o quê? O calendário, né? Desenvolveu-se o calendário. Então, o que se aprendia, né? Como é que funcionava essa escola-templo? Primeiro, também destinada somente à elite, né? Visava a formação dos escribas, daqueles que, de fato, seriam detentores da escrita, saberiam ler e escrever, né? Então, primeiro aprendia-se a língua oficial, né, que era o sumério. Essa era a língua oficial. E depois aprendia-se essa língua de forma oral e mais tarde as criptografias, os símbolos, né, para depois então
internalizar a escrita. Então essa era a formação dos escribas. Nos templos aprendia-se de forma oral a língua, depois aprendia-se os símbolos, a criptografia, para depois então aprender a escrever, né? Bom, os escribas aprendiam a escrita usando tabuletas ou tábuas de argila, né? E depois tinham acesso aos sistemas silábicos. E uma das grandes características na educação antiga era a punição, a disciplina, uma educação rígida e muito disciplinar, tá bom? Bom, no Egito, quando se fala de Egito, se pensa em pirâmides, areia, múmias, ressuscitação, né? A vida após a morte, e é mais ou menos isso mesmo, né? Que ficou gravado na nossa memória quando nós estudamos sobre o Egito. Então, primeiro, o Egito está no continente africano, no Nordeste africano, e a ocupação daquele território aconteceu por volta do 2º milênio. O Nilo é a grande referência, o rio Nilo, um rio muito extenso, né? E toda a organização social está fundamentada na presença dos faraós. Então, os egípcios são politeístas também, assim como todos os outros povos, todos politeístas, e eles acreditavam nos deuses antropozoomórficos. Antropo, homem, zoo, animal, mórfico, forma. Então os deuses tinham forma de animais e homens, essa bricolagem, né, uma forma bem plural. E os egípcios também desenvolverão uma economia agrícola, comercial, né? E, de fato, uma das características é que eles não terão livros sagrados, não terão um magistério único, não terão símbolos, mas desenvolverão a sua escrita. E essa escrita é uma escrita pictográfica também, é uma escrita que ela é sagrada, que são os hieróglifos, a escrita que é mais simples, demótica, e uma escrita bem mais simples, que é a hierática. Então, mesmo assim, não tendo tido livros sagrados como Vedas, lá dos indianos, né, como Torá para os hebreus, os judeus, né, e tantos outros para os judeus, e outras referências na literatura, né, os egípcios não tiveram livros sagrados, né, não lançaram mão de livros sagrados. E assim como na Mesopotâmia, os templos egípcios também serão usados como espaços de aprendizagem, de ensino e de aprendizagem, né? Então, os templos estão no centro da vida egípcia, e ali se aprende astronomia, geometria, agronomia, finanças. Então são áreas do conhecimento que estavam presentes, né, no espaço do templo. Bom, então, quem era o responsável pelo conhecimento? Mais uma vez, a figura do sacerdote. Caberá ao sacerdote promover o processo, né, do conhecimento. É ele quem é o guardião do saber. Então, é ele quem ensina no templo, e ele forma a sua casta sacerdotal. De que forma? Priorizando o acesso ao conhecimento. Então ele limita o acesso ao conhecimento. Então quem vai ter acesso ao conhecimento são os sucessores da casta sacerdotal, né? E para isso eles também partilham parte desse conhecimento, porque vai formar quem? Os escribas, que são os sujeitos que vão controlar a escrita, que eu já disse para vocês, que são 3 escritas, né? São os hieróglifos, que são aquela escrita pictográfica sagrada que está exposta nos túmulos, nos templos, nas pirâmides, né? E a hierática e o demótico, tá ok? Bom, a aprendizagem dar-se-á por meio de transcrição de hinos,
por livros sagrados que são compilados, assim como os chineses também, né? Eles compilavam passagens sagradas, livros sagrados. Os egípcios farão da mesma forma. E a resistência às dificuldades com o ensino-aprendizagem despertavam punição, coerção física, né? E o que se aprendia e se ensinava? Aritmética, né, o cálculo. E interessante, no Egito existia, né, mais tarde, naturalmente, né, vai ser implantada a Casa da Vida. O que é a Casa da Vida? É o espaço em que se reservavam todos os conhecimentos egípcios, né, os frutos dessa troca de conhecimentos, desse intercâmbio, né? Bom, outra situação interessante é o papel da família na formação do sujeito. Então, a família egípcia se responsabilizava pela formação, né, do filho, do educando. Primeiro a mãe, depois o pai, a mãe ensinando valores, depois o pai ensinando a arte da sobrevivência, as técnicas, artesanatos. E também existia a escola dos ofícios, onde se aprendia e melhorava as habilidades, né, técnicas e artesanais. Bom, e enquanto isso, né, acesso à ginástica e à música não era permitido. Ginástica e música só era ensinado às castas privilegiadas. Tá ok? Então, esse é um pouquinho, né, da história da educação nas sociedades hidráulicas, nas sociedades asiáticas. É interessante a gente perceber como é que a educação mimética ela se reproduz em todos esses momentos, desde o advento das sociedades tribais, das tribos paleolíticas, neolíticas, né? E isso avança sobre as primeiras civilizações. Já falamos a respeito do mimetismo nas sociedades modernas, nas famílias nucleares, né? Os filhos compilando comportamentos que são, né, dos pais. Então, é interessante a gente perceber como é que a aprendizagem está vinculada à forma mimética, à imitação, aos jogos, à forma lúdica de se aprender, né? E, de fato, como é que a educação ela se coloca enquanto prioridade de quem? É isso que nós temos que nos questionar, né? Historicamente falando, a educação é privilégio de quem? Né? A educação, a escola foram instituições e instrumentos criados para qual meta, para qual objetivo? São essas indagações que nós precisamos nos perguntar. E não fica difícil de perceber. A educação é para poucos, a educação está vinculada à elite, ela é um instrumento de dominação, é um instrumento voltado para os grupos que dominam. Tá ok? Então, na aula seguinte, falaremos a respeito de Grécia, Roma, né, e até lá. Um abraço, gente!